Estamos ao vivo com a nossa live de quinta-feira, a live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Estou esperando algumas pessoas que gostam de participar dessa live. A gente já vai começar a leiturinha. A gente está agora, gente, olha, eu vou ser sincera com vocês. A gente está acabando o capítulo 1, tá? E a gente está na página 64, então sejam bem-vindos. Quem tem o livro aí, já pega o livro, porque simplesmente é isso. Eu tenho fotos de língua, de saburra. Hoje a gente vai analisar a saburra, tá? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. O pessoal vai chegando aí timidamente. Nossa, acabou minha água. O pessoal vai chegando. Olá, tudo bom? Lembrando, gente, que essa é uma live para ser mais rápida, tá? Mais simples. Hoje a gente vai falar sobre a observação das qualidades da saburra lingual, tá? A gente não vai falar sobre a cor. Vou falar só sobre a qualidade. E aí a gente vai deixar a cor pra gente falar semana que vem. Combinado? Então, vamos lá. Página 64, página 64. Observação das qualidades da saburra lingual. Quem é craque aí em saburra? A gente vai ver foto, hein? 望射之的性质 望射胎的性质 tá? Em mandarim. Saburra úmida, runtai. Quem tá aqui na live aí, tá acompanhando no livro? Você consegue ler o mandarim? Se quem estiver acompanhando aí no livro, só me avisa aqui se você consegue acompanhar aí no mandarim, que tá no livro. Run tai, run significa úmido. Características da saburra úmida, nem tão seca, nem tão úmida. Então, uma saburra run tai, úmida, gente, ela é o quê? É uma saburra saudável, tá? Então, olha, significado clínico. Língua saudável, principalmente quando for fina e quase inexistente. Essa é a língua saudável. Não, na verdade é a saburra saudável, tá? Devemos lembrar que quando essa saburra é encontrada no decorrer de uma doença, isso significa que os fluidos internos ainda não foram consumidos. Gente, presta atenção nessa frase. Presta muita atenção, ó. Isso significa o quê? Que se você tem uma pessoa com febre alta, 45 graus, 45 não, né? 39 graus, 40 graus, ou seja, bem alta. A pessoa está num estado crítico. E aí a medicina chinesa fala que este estado crítico consome os fluidos internos. Se nessa pessoa que está com esse calorão, com essa febre alta, com essa síndrome de calor excessivo, saburra dela estiver úmida, quer dizer que o estado não está tão crítico, tá bom? Então, você pode, sim, utilizar isso como uma indicação de que, bom, ela está com febre alta, mas nem por isso eu tenho que correr, eu tenho que tomar alguma providência, mas como a língua dela está num estado úmido, quer dizer que o estado, ou seja, os líquidos internos não foram consumidos, como está escrito aqui no livro, tá bom? Página 64, hein? Para quem tá chegando agora. Saburra escorregadia. Então, ó, todas essas saburras que a gente vai ler aqui hoje tem a ver com o grau de umidade, principalmente, tá? Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou colocar uma foto aleatória aqui. Gente, eu vou ser sincera, eu cheguei agora. Eu peguei foto na internet, assim, correndo. Minha câmera tá em cima da foto aqui, tá? Vou deixar essa foto aqui, porque eu quero que as pessoas que entrem, que elas entendam que a gente tá analisando hoje, a gente tá lendo a parte onde a gente tá analisando as saburras, tá bom? Então, ó, sobre saburra úmida, saburra escorregadia, vamos ler o significado? Olha, excessivamente úmida, tem certa quantidade líquida
sobre a língua e pode até escorrer ao colocar a língua para fora. Gente, deixa eu pegar outro slide. Se a gente colocar, vamos ver se apareceu um aqui com a saburra bem úmida. Ela não é viscosa, tá? Olha, esse aqui é o que eu acho que onde tá a minha câmera em cima, não tem como mudar essa câmera de lugar, né? Ai, não tem como mudar a câmera de lugar. Então, gente, aqui, ó, onde a minha foto tá em cima, parece que seria um pouquinho mais, essa saburra um pouco mais úmida, combinado? Então, quer dizer, a língua úmida não, a língua úmida é saudável. A língua escorregadia, ela já é mais patológica, tá? Porque ela é excessivamente úmida, que pode até escorrer, ou não precisa escorrer sempre, não, tá? Mas quando o paciente coloca a língua para fora, você vê aquela quantidade de líquido, água, eu ia falar, mas é o líquido, a saliva mesmo, né? Aquele líquido em cima da língua. Dá pra ver, isso é visível ao olho nu, dá pra entender que tá com excesso de saliva, tá? Essa é a saburra escorregadia. E o que significa essa saburra escorregadia? Frio, mucosidade, retenção de mucosidade interior, tá? Tem a ver com deficiência do baço? Pode ter. A deficiência do baço, gente, pode ser que a pessoa ela tenha a língua escorregadia, sim, pode ser não. É a língua típica da deficiência do baço. Mas não é porque você vai ver uma língua escorregadia que você vai automaticamente taxar como deficiência do Qi ou mesmo do Yang do baço. Por quê? Pode ser que a pessoa ainda não esteja com um baço deficiente. Ela, antes de mais nada, está com uma síndrome de umidade externa. Uma umidade externa que invadiu o corpo dela. Essa umidade, ela vem sim do clima. Pessoas que moram em climas muito úmidos sofrem de invasão de umidade. É a umidade do exterior que invade? É a umidade do exterior. Um outro tipo de umidade externa que com o tempo também acaba prejudicando o baço é o que? Excesso de alimentação com frituras, gorduras, muita fritura, por exemplo. Alimentos excessivamente gordurosos, tá? Mas olha só que interessante. Nesse caso aí, é mais provável que a saburra seja úmida, tá? Porque tem excesso de umidade, só que amarelada, porque além da umidade, o paciente também vai ter calor, porque a umidade, a fritura, a gordura, além de gerar umidade, gera calor. Já quando você mora num clima frio, né, que chove muito, essa chuva, ela também pode ser quente. Você mora numa zona tropical, que chove todos os dias, mas é aquele calor abafado. E você pode morar numa região temperada, que é muito frio e que chove muito também. Então, essa é uma chuva fria. Vocês estão conseguindo me entender? Só dá um joinha aí pra eu saber que vocês estão tão ligados no que eu tô falando, tá? Então, lembrando que eu tô ali, ó, na saburra escorregadia, tá? Escorregadia, quer dizer, nem sempre é a deficiência do baço, tá? Por isso que não está aqui no livro. Por que ela não escreveu que era deficiência do Qi do baço? A gente aprende que a língua escorregadia porque não é necessariamente. Ela tem sim relação com frio, mucosidade, retenção de mucosidade interna, tá? Olha o pessoal aqui falando que tá dando pra entender, tá, gente? E olha, pode soltar perguntas aí no chat, que eu gosto dessa live aqui, ó, bastante interativa, tá? Eu quero que vocês interajam comigo, porque é uma leitura, né? Coisa bem simples. E eu acho que o mais importante sai é das perguntas de vocês, tá? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai da língua escorregadia para a língua seca. Mas antes, eu preciso falar para vocês como é que se fala a língua escorregadia em mandarim. Hua tai. Hua tai. Hua significa escorregadio.
Escorregadio, gente. Hua escorregadio. Por exemplo, como a gente fala patinação no gelo. Huapin. Escorregar no gelo. Huapin é o esporte patinação. O chinês, a gente vai conjugando as palavras, né? Você vê aqui, a gente tem uma patinação. No nome não tem a palavra gelo, né? No chinês, a gente vai conjugando os substantivos e forma uma nova palavra, que é isso, né? Tipo, escorregação, escorregar no gelo. Pronto, significa patinação. Huapin. Então, vamos lá. Aí, a gente, do Huapin, na verdade, do Huatai, a gente vai para a língua com saburra seca. Zao, tai. Zao significa seco, tá? Ou seja, é uma língua com pouca umidade. Gente, essa live já vai acabar, tá? Se vocês não ficarem perguntando nada aqui pra mim, a gente vai encerrar a live. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, dessas figuras que estão aqui. É bom que tem aqui, ó, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Gente, eu tirei isso aqui da internet. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não existe isso de nós classificarmos a língua como grau 1, grau 2. Ah, língua não, saburra, né? Saburra grau 4. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá? Porque isso é uma abrasileiração muito recente, muito superficializa demais a medicina chinesa. Eu particularmente não gosto, tá? Então, mas se você quer pensar nisso, tudo bem. Mas eu trouxe isso aqui só porque tem várias fotos aí interessantes de língua. Me fala aqui, quem tá aqui na live aí comigo, que tá de fato acompanhando a live, que aprendeu isso, saburra grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, aprendeu isso na sua pós em acupuntura? Gostaria muito de saber se alguém da live aprendeu assim como graus. Porque não faz sentido, é fugir demais daquilo que é de fato tradicional, tá? Então, gente, se a gente olhar aí, ó, tá vendo aquela língua ali, ó? Eu acho, tá? Que a língua ali, ó, grau 3 parece que ela tá mais ressecada um pouquinho, né? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. No caso, em crianças, a avaliação da língua é igual do adulto. Perfeito. É igual do adulto. Olha, o pessoal falando que não aprendeu em graus. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Aqui eles estão colocando como se fosse um grau de umidade, né? Ah, essa aqui é a mesma coisa. Eu bati foto tão rápido, gente. Eu de fato não tive tempo. Deixa eu ver esse aqui. Olha, aqui tem uma parecida. Tá vendo essa língua? Essa aqui, ó, essa língua aqui de baixo, abaixo da minha câmera, ela parece um pouco seca, né? Um pouco ressecada. Vamos ler a característica? Ó, página 64, hein? Calor interno, sudorese excessiva, vômito, diarreia, obstrução dos meridianos devido a fleuma e estagnação sanguínea. Gente, então o que eu quero dizer com isso aqui nessa página? Lembrando que eu extraí isso dos livros chineses. A saburra seca, ela se deve a uma perda excessiva dos fluidos corporais. Existem várias formas de você perder os fluidos corporais de uma maneira imediata, que é diarreia excessiva, tipo, de ontem para hoje você pode passar o dia inteiro tendo diarreia, e isso vai danificar os seus fluidos corporais. Você pode entrar num quadro de sudorese excessiva, é um quadro grave, né? Quer dizer, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles não estão coordenados. Provavelmente aí você já tem que estar sendo encaminhado para um hospital. Se você entrar num estado de sudorese excessiva, porque você vai alterar a volemia do seu organismo, e isso pode ser muito perigoso. Você pode ter uma parada cardiorrespiratória, uma falência renal, tá? Então, obviamente que a gente não encontra isso na nossa clínica de acupuntura, não é verdade? Mas na China isso é provável. Então, sudorese excessiva, diarreia excessiva. O
que mais que a gente colocou aqui? Vômito excessivo. Então, vômito uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, ela tá com um problema grave. Bateu, voltou, tá com alguma infecção, algum parasita, alguma bactéria, tá com uma intoxicação alimentar. É por isso que não é legal a gente ficar vomitando. Ah, mas foi só um vômito. Tudo bem, já tá controlado. Mas aquele vômito já danificou os fluidos corporais. Então, vocês que são terapeutas, podem observar a língua dos pacientes que chegam dizendo que, olha, eu tô com uma diarreia já há 2 dias, 3 dias. Ou um paciente que fala que vomitou ontem um dia inteiro. Não sei se, de fato, vocês vão ter esse paciente na clínica de vocês. Mas é legal a gente observar isso. Entendeu? Vamos lá. Diarreia também tem a ver com o ti do baço e do estômago, indo contra a corrente do meridiano. Aguileo, ó. Eu não entendo quando você fala indo contra a corrente do meridiano. Não dá para entender essa frase. Não sei se você aprendeu assim, né? É muito provável que você tenha ouvido isso de algum professor ou que você tenha lido isso em algum livro. Eu que falo mandarim, eu não entendo essa frase. Eu não falo desse jeito quando eu traduzo as coisas do mandarim para o português. Então, eu não estou entendendo exatamente o que você está querendo dizer aqui. Se você quiser me explicar, eu posso tentar te ajudar. Ah, ok. No sentido contrário, o ti do baço descendo. Ok. Ah, Aguileo, agora eu consigo te ajudar. E a sua resposta, a resposta para o que você está falando é totalmente negativa. Não tem essa correlação, tá? Ou seja, sabe por que não tem essa correlação? Porque o ti do estômago, de fato, ele é para cima. O ti do estômago tem que ser para baixo, o ti do baço tem que ser para cima. Quando a gente fala, vamos lá, deixa eu até voltar aqui, senão vocês não vão entender. Quando a gente fala em baço, a gente pode falar o seguinte, a gente pode falar em meridiano do baço, tá? A gente pode falar em órgão baço. Às vezes, essas duas coisas podem estar correlacionadas, às vezes não. Quando a gente fala que a energia do baço é para cima, eu não tô querendo dizer que é a energia do meridiano. Eu quero dizer que a função fisiológica do órgão baço tem que ser para cima, porque o baço, ele extrai energia dos alimentos e ele manda esses alimentos para o pulmão e o pulmão vai distribuir para o resto do corpo. É energia do órgão baço, tá? E o que acontece? Quando o ti do baço, do órgão baço, tá deficiente, isso pode, se for muito grave, gerar um prolapso. Prolapso do ti do baço. Não é prolapso do meridiano do baço, entendeu? É do próprio órgão. Porque uma coisa é o órgão, a outra coisa é o meridiano que passa pelo órgão e que passa por todo o corpo. Como eu falei, nem sempre a gente analisa as duas coisas juntas. Então, essa questão da diarreia, ela tem muito mais a ver com a propriedade da função fisiológica do baço, que se ficar deficiente por tempo prolongado, pode gerar um prolapso do ti do baço, que pode gerar uma diarreia excessiva, que pode gerar um prolapso anal, que pode gerar um prolapso uterino, que a energia está muito para baixo, a energia do órgão. Agora, quando a gente pensa em meridiano, tudo bem que o meridiano do baço, ele vai do pé para a cabeça. Mas isso, se eu te falar que isso é uma coincidência, você vai acreditar em mim? Calhou do meridiano do baço ser o meridiano onde a energia dele começa no pé e termina na barriga, tá? Mas não é porque, ou seja, não é o meridiano do baço ser o meridiano que vai para cima que define que a energia do baço é para cima. Entendeu? O que define a energia do baço primordialmente ser para cima é o fato de que ele precisa levar aquilo que ele extrai dos alimentos para o pulmão. E o pulmão está acima do baço. Então,
tem que ser pra cima, tá? Porque é sutil, tudo que é sutil, ele extrai energia sutil, né? A gente vai mandar pra cima. Pra baixo, a gente só manda o que é ruim, o que é turvo, o que vai ser excretado. Pra cima, a gente manda o límpido, o puro, tá? Não sei se ficou claro que talvez eu acho que existe um pouco essa confusão, né? De misturar muito meridiano e órgão. Não sei se ficou claro, gostaria que você me desse o seu feedback, por favor, se ficou claro, tá? Agora, então, eu vou responder sua pergunta, que foi a seguinte: se a diarreia tinha a ver com o sentido da energia do meridiano do baço tá para baixo. Tem um errinho na frase, por isso que eu não entendi sua frase quando falou assim, sentido contrário. Ou seja, você tá misturando dois conceitos. Você tá misturando meridiano com órgão. Então, a sua frase ela tá errada em partes. Ou seja, o baço, a energia do baço saudável, quando ele extrai aquela energia dos alimentos, ele tem que ser para cima para estar funcionando corretamente. Se a energia do baço fica deficiente, pode haver um prolapso do tido baço que pode provocar essa diarreia. Não tem a ver com sentido contrário do meridiano. Mas aqui, ó, nessa frase você falou assim, do tido baço descendo, aí tá legal. Só não colocar a palavra meridiano na frase que fica legal. Será que você falou meridiano? Ah, aqui você... Exato, ó, tinha uma frase aqui que você tinha falado meridiano, tá? Por isso que eu tô falando meridiano. Ficou claro, Aguilel? Por favor, me dê seu feedback, tá bom? Gente, essa burra seca também. Gostaria que vocês me dessem feedback aí. Se essa burra seca ficou clara. Essa burra seca, em tudo que eu tô vendo aqui nessas 3 línguas, ela tá mais pra essa língua aqui, abaixo da minha câmera, que tá um pouco mais esbranquiçada, tá? Ou seja, é uma pessoa que tem secura interna. A língua, quando você olha, ela tá mais branquinha. Aí, Aguilel, não sei se eu tô pronunciando correto também seu nome. Aguilel ou Agilel, tá bom? Mas tá ótimo, o seu raciocínio está correto, né? É só a forma de, às vezes, pronunciar, como eu não tô acostumada, porque eu não aprendi aqui, então eu fiquei pensando, meu Deus, sentido contrário, sentido contrário. E a gente fala muito sentido contrário quando a gente pensa em meridianos, né? Certinho, gente. Bora lá, bora para essa burra viscosa. Ni, tai, ni. Ah, nien, pode ser ni, mas aqui no caso eu coloquei nien. Nien, tai. Ni, tai também tá correto, tá? Outro caractere. Nien, tai. Características. Vamos pôr uma saburra viscosa aqui agora. Agora eu tenho foto. Tem muita foto aqui de saburra viscosa. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu coloco aqui pra vocês. Essa aqui, ó, que tá embaixo da minha câmera. É uma saburra viscosa, concordam? Olha, tá vendo essa língua que tá embaixo dos comentários? Essa é uma língua seca. Me dá a impressão de que é uma língua seca, tá? Quem concorda comigo, fala aí. Se não concordar, também pode falar, tá? Língua viscosa. Saburra viscosa e grossa. Possui grânulos pequenos que podem ser brancos ou amarelos e são compactos, o que, portanto, parece de difícil remoção com a espátula. Gente, essa burra viscosa, tem um negócio aqui que a gente precisa entender. Até tem uma... Aqui, ó, tá vendo ali? Tirando essa burra com a espátula lá em cima, naquela fotinha que tá ao lado da minha câmera. Exato. Às vezes, essa saburra tira facilmente, sai facilmente quando você raspa com a espátula. Às vezes, não. E isso é muito interessante, porque significa que quanto mais difícil de raspar essa saburra com a espátula, mais viscosa é essa língua. Então, existe um degradê aqui entre o que a gente chama de saburra úmida, porque é aquela saburra escorregadia, na verdade, a saburra escorregadia e a saburra viscosa. Essa saburra escorregadia,
com excesso de umidade, né? A gente não viu aqui que essa saburra escorregadia é excesso de umidade? Aquilo pode se agravar e essa umidade ela vai ficando cada vez mais grossa e ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser extraída com a espátula. Essa é a língua viscosa, ou seja, ela tem que ter uma certa dificuldade de ser raspada, tá? De ser raspada com a espátula. Porque se ela sair com facilidade, pode ser que ela seja uma língua escorregadia. Ah, então é escorregadia ou é viscosa? Tanto faz. Pode ser que ela seja um intermédio entre uma coisa e outra. Sabe, em mandarim, a gente costuma falar assim, ó. Hua, ni, tai. Aí lembra que eu falei que podia ser ni? Ou a gente fala assim também, ó. Hua, nien, tai. Hua, nien, tai. Quem viu o vídeo que eu postei hoje, falando do pulso, acho que foi ontem, do pulso fino e do pulso fraco. Você não viu? Corre assistir o vídeo que tá aqui no Reels, onde eu falo do pulso fino e do pulso fraco. O que acontece? Os chineses espertinho, eles podem, né? Eles inventaram isso tudo. Quando eles não têm muita certeza se é um pulso fino ou se é um pulso fraco, ou pode ser uma coisa mais ou menos misturada um com o outro, eles falam assim, a Bebel viu, ela sabe que eu expliquei isso lá no vídeo. Eles falam assim, ó, si, shi, mai, ou shi, shi, mai, tanto faz, qual vai na frente. É si, shi, mai. Ou seja, é um pulso. Aí eu me lembro muito, né, a gente perguntava, professor, que pulso é esse? Ah, um pulso fino fraco. A gente não fica perguntando, mas é fino ou é fraco? É um pulso fino fraco. Então, quando você tem uma síndrome de deficiência, onde o pulso é fino e provavelmente ele tá batendo com uma certa fraqueza, você não precisa ficar ali, ai meu Deus, é fino ou é fraco? Porque eles basicamente significam a mesma coisa. E isso acontece tanto na língua quanto no pulso. Na saburra, por exemplo, aqui ó, na saburra, é uma língua viscosa ou é uma língua escorregadia? É uma língua escorregadia viscosa ou uma língua viscosa escorregadia? Tá ali num intermédio entre as duas coisas. Se você não tem muito bem certeza de qual é das duas, você pode falar que ela é viscosa escorregadia, tá? Isso aqui é super importante. Então, olha aqui eu trazendo um mandarim para vocês, tá? Eles falam em mandarim, nian hua tai, ou hua nian tai. Isso é muito comum, ok? Aí você pode escrever no seu prontuário exatamente isso. Por quê? Porque elas são uma... Qual que eu tinha colocado essa aqui? Elas são uma alteração em graus de aprofundamento do Ti perverso no corpo do seu paciente. E isso você pode observar. Por exemplo, hoje ele chegou para você, a língua estava escorregadia. Amanhã já está viscosa. E aí, o que seria isso? Será que não agravou? Será que não deu uma ressecada? Será que a umidade não intensificou? Deixa eu ver perguntas. Opa, adoro pergunta. Esse seria o padrão de umidade, viscosa ou escorregadia? Isso, Léo, é o que a gente está falando, é o padrão de umidade, tá? Então, essas alterações que a gente vai ler hoje, a gente vai ficar só nas alterações, a gente não vai ver cor hoje, tá? Tem tudo, são padrões de alteração, tem tudo a ver com a umidade. É a língua normal, que é úmida, a língua escorregadia, a língua seca, ou seja, excesso de umidade. A língua viscosa, língua não, hein, gente? Saburra. A saburra viscosa é a saburra, né, com muita umidade interna, tanto que chega a acumular em blocos em cima da língua. Fica difícil de raspar. Vamos ver aqui o significado clínico. Umidade turva ou mucosidade turva. Gente, o que aí vai? Bora. Por isso que é bom vocês estarem aqui na leiturinha comigo. Umidade turva ou mucosidade turva? E aí, é uma coisa ou outra? É umidade ou é mucosidade? Velha pergunta. O que é mucosidade? O que é umidade? O que é fleuma? Gente, umidade em mandarim a gente fala shi. Mucosidade em mandarim a gente chama de tang, tá? Água em mandarim, quando a gente fala em medicina chinesa, a gente chama de yin.
Então, existem essas síndromes na medicina chinesa, todas relacionadas com a umidade. A umidade, a gente fala umidade no sentido amplo da palavra, né? A umidade, umidade, ela pode estar um pouquinho mais ressecada e se transformar em muco ou fleuma, tá? Então, essa umidade, um pouco, enquanto umidade, ela tem aquela língua que quando você coloca para fora, pode até escorrer. Às vezes, normalmente não escorre, mas você tem a impressão de que aquilo escorreria. É a umidade. Quando você tem uma língua viscosa, quer dizer que já aumentou essa umidade, ela ficou um pouco mais densa. Ela já é uma tang, que é mucosidade ou fleuma. Então, é o grau de espessura desse fluido que agora, nesse momento, está sendo patológico no organismo de uma pessoa. Por isso, e como eu falei, né, que a língua ela pode ter uma saburra hua, que é escorregadia, tem a ver com umidade, ou uma saburra mien. Aqui no livro vai assim, é uma umidade turva ou uma mucosidade turva. Ou seja, ela pode ser um intermédio de uma coisa ou outra. Quando a pessoa tem a língua viscosa, aquilo é umidade. É uma umidade no sentido amplo ou uma umidade no sentido restrito da palavra? Isso que você tem que sacar, né? Tudo bem, já tem umidade, você já dominou, já está entendendo que você precisa dissipar umidade ou a mucosidade. O que você tem que dissipar, umidade ou mucosidade? Não importa, sabe por quê? Em termos de acuponto, são praticamente os mesmos. Em termos de fitoterapia, são praticamente os mesmos. É o mesmo princípio de tratamento, tá? Claro, você pode continuar definindo conforme você pega pulso, analisa outros sintomas, se de fato é uma umidade ou já chegou a ponto de ser uma mucosidade. Espero que tenha ficado claro, gente. Olha lá. Umidade, turma, mucosidade, turma. Estagnação alimentar. Olha, eu tô aqui pra mim que essa língua que tá embaixo da minha foto é uma pessoa seguinte. Ou ela tem muita deficiência do baço, ou ela se alimenta muito mal. E ela tá com estagnação alimentar. Porque chegar a ponto de ter uma saburra grossa dessa, eu acho que é complicado, hein? Eu não sei se... Eu nunca tive uma saburra grossa assim, gente. Olha só essa saburra aqui. É uma saburra viscosa, certo? Branca, que a gente vai falar da cor depois. Só que ela tá parecendo ressecada, não tá? Ela tá branca, ela tá grossa. Ah, será que eu pulei? Gente, eu acho que eu pulei. Oh, meu pai. Pulei. Ah, eu pulei um pedaço aqui da... Eu pulei, eu comecei... A gente fala de saburra grossa e saburra fina. Mas tudo bem, a gente já foi logo pra saburra úmida. Quem acha que essa saburra aí tá viscosa? É viscosa. Isso que é uma saburra viscosa. É uma língua tipicamente viscosa. Tá branca, mas ela tá um pouquinho ressecada. Sabe o que significa isso, gente? Eu vou falar pra vocês. Essa saburra aí, ela é viscosa já antiga. Não necessariamente tem a ver que é porque tem calor, porque poderia estar amarela se tivesse calor. Mas é uma mucosidade já antiga. É uma pessoa que come, toma muito laticínio e aquilo foi acumulando no corpo dela. Ela tem muita mucosidade já há tempo prolongado. De forma que tem umidade, ainda é essa umidade ou mucosidade que se acumula e dá esse ar de secura de uma coisa antiga. Embora, se você olhar bem a boca, ó, pode ser até uma criança. Isso não significa que ela não tenha essa mucosidade estagnada. Vamos lá. Desde nova, sempre tive essa saburra branca espessa. Qual fito ou dietética você recomenda para mim? Desde nova,
Te incomoda essa saburra? Eu vou falar sério, isso aqui, mas desde nova mesmo, desde criança, eu acho o seguinte, sabe o que eu acho? Eu acho que você devia tentar detectar se você não tem deficiência do tio do baço. Porque de fato, gente, não é saudável ter essa saburra. Não sei que você pode não ter nenhum sintoma, tá? Agora eu vou falar de preservação da saúde. Ah, mas eu tenho essa saburra, mas eu sou ótima na minha saúde. E pode ser mesmo. Porque essa saburra, gente, ela só significa uma coisa. Ela, se você tem desde criança e é muito bem de saúde, eu acredito que seja, você não tem nenhum sintoma grave, é ativa, estuda, trabalha, cuida de casa, né? Faz todas as suas obrigações, dorme bem, menstruação muito boa também. Você assim, uai, mas eu sempre tive essa saburra. Pode ser que você seja uma pessoa com a deficiência do tio do baço e você nunca se deu conta disso. Por quê? Porque você sempre acostumou a levar a vida desse jeito que você leva. Não sei, né? A gente não sabe nada, não sei nada de você. Mas pode ser que seja esse o motivo. E aí você tem que parar para pensar uma coisa muito importante, que são as fezes. Como serão as fezes? Porque elas estão muito relacionadas com o baço. E aí eu vou te falar uma coisa. Se for isso, não tem nenhuma fita que eu deva te indicar. Eu vou não te indicar. Eu vou te desindicar. Sabe o quê? Parar de tomar gelado. Parar de comer laticínios. De uma forma geral. Gelado. O que você chama de gelado? Coca-Cola gelada. Cerveja gelada. Água gelada. Chá gelado. Isso é gelado. Ah, então tudo temperatura ambiente? Sim, se você toma cerveja, e a cerveja gente, verdade, a cerveja boa é cerveja gelada. Eu tomo cerveja, um copo, a gente tá ali almoçando, tomo sim, e tem que ser geladinha pra ser gostosa, né? É cultura brasileira, tá? Agora, de vez em quando, tá tudo bem, tudo bem. Não tô falando de você, tá? Mas aquela pessoa que toma sempre muito, todo fim de semana, todo encontro, às vezes toda noite, num jantar, tá sempre ali com a cervejinha. Primeiro que não vai ser bom pra saúde de uma forma geral, né? Assim, muito, né? Gente, aquele gelado prejudica. Ah, mas eu gosto. Então, você pode tomar uma outra bebida, que é o vinho, que eu prefiro também, tá? Eu gosto por esse motivo. Ele é uma bebida mais quente, você não precisa tomar tão gelado. Outra coisa, salada de alface, salada com salada brasileira. É a manga, é tudo gelado, tirado da geladeira, aquele frescor, aquela delícia. Tá ótimo, a gente tá num país tropical, é bom, refresca no verão, só dá vontade de comer salada. Mas para quem tem deficiência do tio do baço, isso não é bom. E pode ser o seu caso. Então eu estou desindicando estes alimentos. Cortar gelado da sua vida, cortar salada da sua vida. Ah, não vou mais comer salada? Sim, salada de legumes cozidos no vapor. Tantos legumes que você pode fazer no vapor. E eu vou te falar mais, hein? Chinês frita até o alface. Frita tomate também. E fica bom, viu? Então, a questão do chinês não comer a salada, né? Que a gente vai pra China, quem já foi pra China sabe, né? Não tem muita salada nos restaurantes. Eu passei 10 anos lá, praticamente não comendo salada. Às vezes tinha vontade, a gente ia pra um restaurante específico que tinha um prato de salada. Mas tem duas coisas. A água chinesa, ela é muito contaminada e você comer um alimento cru na China é meio perigoso, por esse motivo, igual na Índia, mais ou menos, tá? Por isso que eles não comem nada cru. Mas a gente já tava ali né, peitinho ali, cidade desenvolvida, a gente comia salada de vez em quando. O único restaurante que eu conhecia que tinha de fato salada. Salada mesmo, com folhas. Isso porque, sabe quando você faz tempo que você não come um negócio que dá muita vontade de comer. Como eu sei que eu tenho frio interno, tenho deficiência do Yang, eu não consigo comer salada dessas típicas. Muito raramente, que nem eu falei, só no verão, quando tá muito calor, você não tem nem fome de tanto calor que tá.
Ou seja, eu prefiro os alimentos cozidos. A beterraba cozida, cenoura cozida, tudo cozido no vapor. E eu acho que a salada que eu gosto mais assim também é do pepino. Tudo bem, esse aí ou seja, gente, eu não sou da salada não. Eu acho que é por quê? Porque eu tenho frio interno. Não sou dessa salada de folhas. E a gente tira o alface, tira o tomate, tira tudo da geladeira, tá bom? Então tira isso da sua dieta, corta os laticínios e aí você me fala se a sua saburra não vai melhorar. Mas não é para fazer isso 1 mês ou 2 meses, não. De 3 a 6 meses. Daqui 6 meses, você me procura. Faz o seguinte, eu vou fazer tira a foto da sua língua agora, hoje. Entra nessas diquinhas que eu dei. Daqui 6 meses, você tira a foto de novo. Principalmente porque você tem a língua desde criança. Então, vai ser um pouco mais difícil, né? E aí você me procura e vamos ver se essa língua não vai modificar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, tá? Gente, agora tem assim a questão da cor, né? Se ela for branca e fina, é fleuma e umidade fria. Agora, vamos ver essa língua aí que a gente tá vendo aí, ó. Uma saburra viscosa, branca e grossa, fleuma e umidade fria, mais grave que a anterior, ou seja, mais excessivo. Ela pode ser viscosa amarela, é uma umidade quente, que é o caso da língua que a gente tá vendo aí. Concorda que essa é uma língua viscosona, põe viscosa nisso, né? Viscosa e amarela. E para encerrar a live, vamos ver se eu trouxe uma língua geográfica. Poxa vida. Ai, não trouxe. Ah, vai ser essa mesmo, que ela tá um pouquinho descamada ali, ó. Língua descamada, né? Completamente ou parcialmente descamada, para encerrar a live, hein? Significado clínico. Normalmente, indicação de deficiência do TI do estômago, exaustão da energia aí do estômago, ou ainda deficiência do TI do sangue. Gente, eu vou tirar essa língua que não é essa aqui, não. Não pode ser essa, que aí depois vocês vão confundir. A língua descamada... Ah, não tem foto. Mas eu vou colocar essa aqui... Não vou pôr, porque vocês vão confundir. Gente, a língua descamada é uma língua de deficiência. Aquela língua amarela que tava aqui, com aquela saburra, é tudo menos deficiência, viu? Não tem nada, aquela língua tá com saburra muito grossa. Então, a língua com saburra descamada ou descascada, lü tai, em mandarim. Ou seja, tem pedaços da saburra onde não tem saburra. Isso é uma língua plena de deficiência. Como é o caso da pessoa que perguntou aqui agora. Mas eu tenho essa língua desde pequena. Pode ser do seu genético, tá? Você tem que perguntar, a pessoa pode saber te responder isso, se na família é assim. Mas isso significa que ela tem essa deficiência genética. Então, faz parte dela. Ela provavelmente não tem nenhum problema de saúde, mas ela tem essa deficiência. Ainda não vai manifestar. Quando ela for mais velha, será que não vai manifestar? Tá bom? Se for descamada na parte da frente, Qian Lü Tai descamada no meio, Zhong Lü Tai descamada na raiz, Gang Lü Tai. E aí, gente, pode ter a ver com a localização dos órgãos, até que não tá aqui, mas vocês sabem, porque a gente viu isso aqui no livro lá atrás, onde a gente sabe que a raiz da língua é rim, que a parte do meio da língua é aquecedor médio, a parte da frente da língua é aquecedor superior. Então, onde está descamado? É onde está a energia deficiente da pessoa. Aquecedor inferior, aquecedor médio ou aquecedor superior. De acordo com o tipo de descamação, podemos classificar a língua em 2 tipos. Língua geográfica, aqui entra a língua geográfica, que é aquela língua, a saburra descama formando um mapa, por isso é chamado de língua geográfica, tuxa, ou a língua em espelho. Gente, a língua em espelho é quando a língua cai, a saburra cai totalmente e fica aquela língua espelhada. Acho que eu tenho uma foto aqui. Vamos colocar essa aqui, ó. Essa foto aqui, que tá embaixo aqui da minha câmera,
Só que ela tá tendendo um pouquinho ser, eu diria assim, quase saudável, na verdade, né? Tá uma língua bonita, uma boca bonita, mas é para vocês terem uma ideia, é uma língua bem brilhante, como se fosse um espelho. E por isso é chamada de língua espelhada, ok? Ou língua espelho. Dependendo da transformação da saburra, entre saburra presente ou completamente presente, saburra presente ou completamente ausente, ou seja, se tá caiu totalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa saburra lá nos meus stories, uma foto de uma saburra espelhada, e eu vou dialogar com vocês, tá? Quem tá aqui vai lá, depois vai lá responder caixinha nos meus stories, tá? Eu vou falar, essa aqui é uma língua espelhada, vocês vão responder lá pra mim, porque agora eu queria mostrar e não trouxe a foto. Podemos determinar a condição do ti do estômago, do yin do estômago, assim como a força ou fraqueza do ti correto ou do ti perverso. Por exemplo, a língua com saburra que vai se transformando em língua com saburra tipo descamada pode indicar a falência do ti correto ou do ti do estômago. Veja como é importante. O paciente veio e ele sabe que a língua dele não era daquele tipo que a gente falou. A pessoa que tem a língua desde criança, que tem uma descamação, tipo uma língua geográfica, ela sabe, eu acho que a pessoa sabe, né? Que ela já pôs a língua pra fora, já mostrou a língua pra alguém, né? A criança mostra a língua pros outros. Então já sabe que a língua dela é assim, ok, beleza. Agora uma pessoa chega pra você, mostra a língua, fala assim, ó como tá a minha língua. Semana passada não tava assim. Ela vem tratar, ela tá com sintomas de algum desequilíbrio. Então, gente, você observa essa língua, que ela pode ir piorando. Se ela era uma língua com saburra normal e se transformou numa língua com saburra descamada, significa falência do ti correto ou do ti do estômago. Se depois da saburra, a língua se descamar totalmente, vai cair totalmente, e a nova saburra saudável começar a se depositar sobre a mesma, isso pode indicar que o ti perverso foi expulso e o ti correto está se fortalecendo. Devemos lembrar sempre que a língua com saburra descamada também pode ser um fator genético. Gente, esse é o auge aqui da parte de saburra, né? Saburra se transforma assim, de uma forma rápida. Não tanto quanto o pulso. O pulso, ó, eu tô aqui, peguei meu pulso. Ok. Se eu tomar um susto agora, de uma hora para outra ele vai modificar, certo? Então o pulso, ele muda de um segundo para o outro, existe essa possibilidade. A língua, ela precisa de um pouco mais de tempo, algumas horas, um dia. Então hoje a minha língua tá de um jeito, amanhã pode estar de outro. Se eu tô observando isso constantemente no meu paciente e a língua dele tava com saburra descamada ontem e eu tô tratando ele com acupuntura e hoje a língua dele aparece bonita, com saburra que vai sendo preenchida, gente, você tá conseguindo recuperar o ti correto do seu paciente. Esse é o X da questão, essa é a grande dica, a grande sacada de observação da saburra, tá? Você observa a saburra no seu paciente antes e depois da sessão de acupuntura? Uma super pergunta, hein? Eu vou ser sincera com vocês, eu não observo a saburra antes e depois da sessão, não. Mas de uma sessão para outra, sim. O pulso a gente pode observar antes e depois da sessão. Ele pode modificar. A saburra não vai mudar em 20 minutos, em 30 minutos. Pode ser que de manhã esteja de um jeito e à noite já esteja de outro. Olha lá, tem quem observe, tá? Pode ser até que você consiga observar alguma modificação. Você fala assim, não, eu observei no meu paciente e muda. Ok, também faz parte da sua rotina. Só que não faz parte da minha rotina, tá bom? E pode não fazer parte da rotina. Agora, se você consegue detectar essa mudança, então pode seguir firme aí, tá? Não tá passando no YouTube. Observe ao longo do processo terapêutico. Sabe o que acontece, gente, no YouTube? Deve estar passando uma live minha lá. Essa live aqui, eu baixo
a live e depois eu jogo ela lá no YouTube. Ao mesmo tempo que a gente tá fazendo live aqui, eu já coloquei ela para estrear lá no YouTube. Então ela fica passando lá sozinha, como se estivesse ao vivo, tá, gente? Mas não é ao vivo, não. Eu coloco como estreia. Quem quiser ir lá assistir, vai. Quem não quiser, não vai. Você pode assistir depois também. Essas lives aqui não saem do YouTube, tá? Vai ficar eternamente lá. Fica eternamente aqui no Instagram. Esse é meu conteúdo gratuito. Essa aqui é o meu livro. Não é gratuito, não. Só para quem acaba entrando no DSS, ganha o livro. A versão digital. Algumas pessoas ganham a versão física. Mas se você quiser adquirir, tem um link na minha biografia aqui do Instagram. Muito bom esse livro. Traz um clareamento, aí você vê, ele é um livro simples, não aprofunda em nada, gente. Isso aqui é conhecimento básico. Mas eu achei muito superficial essa parte de língua que você colocou no livro. Então, ótimo, porque eu atingi meu objetivo. Se eu quisesse aprofundar em língua, eu posso escrever um livrão só aprofundando em língua. Não é esse o objetivo, tá bom? Quer adquirir o livro? Entra no meu perfil, adquira o livro. Lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui às 19h30, com muita alegria, com muito esforço para eu estar aqui com vocês hoje também, tá? Que horas são? Quase 1 hora de live, fazendo essa live com muita alegria. É muito esforço, mas ao mesmo tempo muita alegria, é um grande prazer, tá bom? Deixa eu ver aqui essa pergunta. Toda vez que o paciente vem para a sessão, eu observo... Isso, quando ele vem, é para pegar o pulso e língua mesmo. Agora, tem gente que pega antes de começar a sessão e depois. É isso que eu não faço, pelo menos com a língua, tá? O pulso pode até dar uma modificada, sim. Eu acho que a língua... Olha, gente, eu não vejo uma alteração significativa. Agora, ao longo do processo terapêutico, eu tenho sim, viu? Dá pra ver muita modificação. Muita, né? Depois de 2 semanas, você vai tratando. Olha o tanto que modifica essa língua. Gente, obrigada. Vocês é que são guerreiros. Se vocês não estivessem aqui, eu também não estaria aqui. Então, eu preciso da presença de vocês. Eu preciso de vocês interagindo, participando dos meus quiz, das minhas perguntinhas nos stories, curtindo os meus vídeos, porque vocês me dão ânimo para continuar, tá bom? Um grande beijo, bom descanso para vocês. Terça-feira também tem live. Eu vou tentar chegar no horário. Gente, já vou pedir logo uma coisa. Se eu atrasar na live de terça-feira, vocês me esperem lá, tá bom? O link da comunidade, Bebel, você é fofa demais. Bebel, põe o link aqui pra mim, você não tem? Eu não consigo colocar o link agora, porque eu tô no celular. Se eu sair da live, ela cai. Mas olha, faz o seguinte, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer um story com o link da comunidade. E eu vou salvar esses stories no meu destaque. E aí, eu vou divulgar esse link aí, pra quem quiser entrar na nossa comunidade. O que é a comunidade Jornada da Medicina Chinesa? As lives que eu faço no YouTube, a que eu fiz terça-feira já saiu do ar, tá? Fica um pouquinho lá, você pode assistir, se conseguir assistir, assiste. Sai do ar, depois vai para uma grande comunidade, que pouca gente começou a interagir ainda, mas vai interagir, viu? Vai interagir, porque quando tiver 1000 pessoas lá, aquilo lá vai ferver. E o que acontece, além da interação, tem as lives e o material de apoio das lives, que vai diretamente para essa comunidade. Eu vou fazer um story, vou deixar o link da comunidade nos stories, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, bom descanso. 再见。